Quando você conversa com alguns dos diplomatas americanos, o desprezo que eles têm pelos europeus é total. É total. Eles estão zombando da ideia de autonomia estratégica de Macron. Sabe que autonomia estratégica? Bem, eles não conseguem nem organizar uma festa juntos, quanto mais ter autonomia estratégica. Sabe, o tipo de desprezo pelo qual Victoria Nuland é famosa. Isso não é excepcional, quer dizer, isso é normal, sabe? Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Olá a todos. Aqui é Pascal dos Estudos de Neutralidade e hoje estou conversando com Evariste Bartolo, um político trabalhista do belo estado insular de Malta. O Sr. Bartolo foi membro do Parlamento de Malta por 30 anos e atuou como ministro dos Assuntos Europeus e Estrangeiros entre 2020 e 2022. Como Malta é um membro da UE com uma cláusula de neutralidade em sua Constituição, e o Sr. Bartolo estava no cargo bem na época em que o conflito Rússia-Ucrânia-OTAN atingiu seu auge horrível, achei que deveríamos falar sobre a experiência de Malta em tudo isso. Então, ministro Bartolo, seja bem-vindo. So, Minister Bartolo, welcome. Well, thank you very much. Bem, muito obrigado. E devo dizer que você me contatou, porque estamos conectados. Você leu um artigo que escrevi, e realmente aprecio que tenha reagido a ele. Mas, devo lhe dizer, eu te descobri pela primeira vez seguindo Neutrality Studies no YouTube, e sou um seguidor assíduo. Eu realmente gosto, porque você oferece outra voz, o que é muito importante. Bem, obrigado por isso. E você tem uma experiência que realmente precisamos compartilhar aqui nesse canal. Você foi ministro das Relações Exteriores por mais de 2 anos em Malta. Por um lado, Malta é um pequeno membro da União Europeia, mas é um membro pleno da União Europeia. Você também me disse que houve uma pressão considerável sobre você para realmente seguir o que os outros estados da UE estavam fazendo. Você pode nos dar uma ideia do que você estava pensando sobre o que estava acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia em 2021 e 2022? E então, politicamente, como isso se desenrolou no nível da OA? Bem, devo lhe dizer, eu não fiquei surpreso. Quero dizer, embora eu tenha me tornado ministro das Relações Exteriores nos últimos 2 anos da minha carreira política, eu vinha acompanhando os assuntos internacionais desde jovem. Recebi algumas missões para visitar em nome do Partido Trabalhista e para conhecer diferentes pessoas, e assim por diante. O primeiro discurso, Pascal, que fiz aos diplomatas baseados em Malta, quando me tornei ministro das Relações Exteriores foi: ouçam, estou vindo do Ministério da Educação. Um dos nossos maiores desafios era o bullying. Vocês sabem, há bullying no recreio. Há intimidação nas salas de aula. Suspeito que vou encontrar bastante intimidação agora que me mudei para um playground maior. E acho que alguns deles entenderam a mensagem e vieram até mim e me disseram: então você quer respeito? E eu disse: claro que queremos respeito. Não queremos ser intimidados. Agora, o tipo de intimidação que ocorre na União Europeia, e não apenas na União Europeia, nas relações entre diferentes estados, geralmente vem dos suspeitos de sempre, devo dizer. É daqueles que tiveram uma experiência colonial. Então, se você considerar a União Europeia, muito poucos dos países da União Europeia não tiveram impérios. Poucos de nós tivemos apenas a experiência histórica de sermos colonizados. Agora, isso nos dá uma mentalidade diferente. Now that gives us a different mindset. It makes us, more sensitive to... Isso nos torna, você sabe, mais sensíveis ao que chamamos de Sul Global. No nosso caso, como estamos no Mediterrâneo, somos muito sensíveis ao que está acontecendo na África, ao que está acontecendo no norte da África e além. Mas especialmente, acho que desde 2004, quando os estados bálticos e os estados da Europa Oriental se juntaram à União Europeia, o epicentro mudou na União Europeia. Ela esqueceu seu vizinho do sul. A África não existe. A África não existe.
Se você analisar o que está na agenda do Conselho de Assuntos Exteriores, é a vizinhança oriental e o que está acontecendo no Pacífico, e o que está acontecendo com a China e um grande continente ao seu lado, que é um vizinho, onde há 3 africanos para cada europeu. E estamos caminhando para um ponto com o suicídio demográfico da Europa. Estamos caminhando para um ponto em que haverá 5 crianças e jovens africanos para cada europeu de meia idade e idoso. Não consigo entender essa miopia estratégica, não autonomia, mas miopia estratégica. Então, quando a história da Ucrânia começou a se desenvolver, foi dado como certo que todos iriam, você sabe, simplesmente embarcar e dizer, sabe, esta é uma invasão não provocada, que mostra que Putin tem ambições imperiais. Não vamos nem discutir o que a provocou. Não vamos nem discutir por que isso aconteceu e o que vamos fazer a respeito. Não. Todos esperavam que o secretário de Estado Antony Blinken aparecesse e dissessem, agora devemos estar juntos. Tivemos, você sabe, fraturas entre os Estados Unidos e a UE, entre a OTAN e até mesmo dentro da OTAN. Agora é a hora de estarmos juntos, pelo menos. Lembro-me distintamente disso. Pelo menos vamos impedir que a invasão tenha sucesso nos primeiros 2 dias. Então, a princípio, havia essa impressão de que seria uma campanha muito curta por parte da Rússia. Depois, acho que foi decidido transformar isso em uma boa oportunidade, não necessariamente para derrotar a Rússia, embora algumas pessoas tivessem essa ilusão. Mas o mais importante é manter a Rússia atolada lá e sangrá-la economicamente e militarmente. Fico impressionado até hoje, agora depois de 3 anos que não estou mais no Conselho de Relações Exteriores, que embutido é um fórum muito superficial para discussão. É como até certo ponto, é como a passarela em um desfile de moda. Você simplesmente sai, fala por 3 minutos e entra novamente, sem discussão. No máximo, se você diz algo que não é bem recebido, você é simplesmente ignorado. Então, não há discussão. Não há discussão alguma. Por exemplo, quando estávamos discutindo sanções, ninguém, nem mesmo da comissão, diria, mas o mundo é apenas a UE, o G7 e os Estados Unidos. Agora, o que acontece se apertarmos a Rússia? Vamos matar a Rússia porque não vamos negociar com a Rússia? Vamos sancionar a Rússia nos nossos termos. Mas os 86% do resto do mundo não existem? Existe a possibilidade de que o que tiramos da Rússia, a Rússia procure na China, na Índia, na Indonésia, em outros lugares, nem mesmo uma discussão assim. Deixe-me perguntar isso. No nível da UE, quando você se encontra com todos os outros ministros estrangeiros, e se supõe que vocês tenham uma discussão, certo? Porque no papel, a UE é uma organização internacional, certo? Quero dizer, o poder soberano ainda reside nos Estados-membros. Pelo menos é assim que deveria ser. Mas mesmo assim, não há realmente um diálogo? Não há nenhum tipo de processo para tentar encontrar uma posição comum? Então, de onde vem a posição? E de onde surgiu essa ideia de que UE é igual ao mundo? Europa mais América é igual ao mundo? De onde isso vem? Quer dizer, as pessoas não podem ser tão cegas a ponto de simplesmente aceitar isso como garantido. Você vai se surpreender. Acho que eles são culturalmente cegos. Acho que 500 anos de colonialismo definitivamente estragaram os europeus que tinham impérios, porque a atitude é tão naturalizada que eles nem sequer estão cientes disso. Por exemplo, lembro-me de dizer a um amigo, você sabe, até mesmo Borrell, que considero um amigo, e que considero que estava tentando ser decente em circunstâncias muito difíceis, porque sei no que ele realmente acredita, e o que às vezes teve que dizer eram coisas muito diferentes. Lembro-me de como ele foi literalmente meio boicotado e meio punido quando decidiu viajar para Moscou para se encontrar com o ministro Lavrov. Sabe, as pessoas, especialmente os países bálticos e alguns dos países do leste europeu, como a Polônia, ficaram realmente irritados com ele por simplesmente se encontrar com Lavrov.
porque disseram que não deveríamos nos encontrar com essas pessoas. Então, o que acontece? Por exemplo, eu estava dizendo, por que você não vai para a Tunísia, para a Líbia, para se encontrar com essas pessoas? Porque não estamos nos encontrando com eles. Não estamos nos encontrando com eles. E eles costumavam me dizer, mas o que vamos e dizemos a eles? E eu disse, ouça, pela primeira vez, você pode, por favor, não dizer nada a eles e apenas ouvir. Porque inventamos esses programas como o Global Gateway, ou o Programa de Vizinhança do Sul, ou o Memorando de Entendimento com diferentes países do Mediterrâneo. E não há a decência de sentar com eles para discutir um programa comum. É apenas o que a UE precisa desses países. E então, eles ficam surpresos. Então eles ficam surpresos quando você lhes diz, você sabe que os chineses trabalham de uma maneira diferente? Sim, sim. O que os chineses fazem? Eles dizem, bem, pelo que eu sei, os chineses se sentam com os ministros quando os encontram na África, por exemplo, e perguntam a eles, o que podemos fazer por vocês? Quais são os projetos de infraestrutura nos quais você acha que deveríamos investir aqui neste país? Então é o contrário. Você pode imaginar no Global Gateway, onde a União Europeia se orgulha de ter pensado em uma resposta para a iniciativa do Cinturão e Rota. Porque basicamente é isso. No Comitê de Implementação das iniciativas a serem tomadas na África, não há nenhuma cidade africana. É apenas um assunto unilateral. É apenas o que eu quero de você. E quando você lhes diz, isso é muito míope, quero dizer, como você espera que a migração não aconteça da África, quando estamos privando os jovens africanos das oportunidades de criar riqueza e ter uma economia mais diversificada na própria África? Porque tudo o que precisamos da África são as matérias-primas e produtos energéticos. E não os deixamos produzir as coisas de que precisamos para que possam criar empregos. Como eles vão criar empregos? E então não é de se estranhar que eles se voltem para a Turquia, se voltem para a Rússia, se voltem para a China em busca de investimento. Porque esses países são mais equitativos na forma como lidam com a dívida. Não é que eles sejam anjos e os europeus sejam demônios. Não estou falando disso. É apenas uma atitude completamente diferente sobre como lidar com a dívida em outros países não europeus. É justo dizer que a Europa, neste ponto dos anos 2020, desaprendeu completamente como fazer diplomacia como a arte de negociações recíprocas com iguais. Pascal, Pascal, completamente. Completamente. Você nem deve dormir com o inimigo, nem falar com o inimigo. Sabe, nem falar. Por exemplo, posso te dizer, quando costumávamos ter conflitos no Mediterrâneo Oriental, você tinha Grécia, Turquia, Chipre, Egito. Normalmente no verão a tensão costumava aumentar. E então eu percebia, então é hora da França vender caças para a Grécia. Ou é hora de vender algo relacionado a armamentos para a Grécia. Então agora é importante que criemos tensão. De repente a tensão aumenta. Uma vez que o contrato é assinado, acalma novamente no Mediterrâneo Oriental. Estou dizendo isso factualmente. Não estou apenas sendo cínico, sabe? Especialmente, me disseram para verificar onde o ministro das Relações Exteriores da França, que considero um amigo, Jean-Yves Le Drian, verificar onde fica o distrito eleitoral dele. É onde está o complexo militar industrial da França. Ele é considerado um traficante de armas muito capaz. Ele é aquele que, quando se senta com outros ministros estrangeiros, não vai discutir questões diplomáticas. Ele diz, você sabe, o que vamos vender para você? Basicamente, é como o que acontece na Conferência de Segurança de Munique. Quando participei, fiquei impressionado que a primeira fila é dos ministros da Defesa. Este é o protocolo. A primeira fila é dos ministros da Defesa e a segunda fila é dos ministros das Relações Exteriores e das Finanças. Agora, não estou dizendo que queria a primeira fila, mas acho que é muito simbólico. Acho que está muito claro que agora são os armamentos que são importantes, não a diplomacia.
which are important, not diplomacy. So, yes, imagine saying. Então sim, imagine dizer, fui convidado para, por exemplo, o Fórum de Diplomacia de Antalya, na Turquia. E o ministro das Relações Exteriores cipriota, meu colega, está muito ofendido que eu vou. Só por ir, não para dizer, ouça, vou lá e dizer que a Turquia deve assumir o controle de Chipre. Agora, nesse caso, eu entenderia. Mas imagine, eu disse a ele, vou para Antalya, vou falar sobre a questão de Chipre e dizer firmemente à Turquia, por favor, não mude a realidade no terreno para tornar as resoluções da ONU sobre Chipre totalmente irrelevantes. Se você quer um arranjo diferente para Chipre, passe pelo processo de mudança das resoluções da ONU. Não force a questão. Mas mesmo algo assim, apenas se encontrar, é por isso que concordo totalmente com você. A arte da diplomacia está perdida. Porque você me disse pouco antes de começarmos que também teve uma experiência em que algumas pessoas lhe disseram para não se encontrar com o Sr. Lavrov e Wang Yi da China durante seu mandato, certo? Você pode talvez relembrar essa história? Mas quero dizer, você pode acreditar que, sabe, da embaixada americana, haveria pressão sobre seu primeiro-ministro na véspera de ir a Moscou ou na véspera de ir a Chengdu? Por que seu ministro das Relações Exteriores está indo para Lavrov? Como se eu tivesse indo visitar algum tipo de colônia de leprosos de 200 ou 300 anos atrás, e eu traria de volta uma infecção, não apenas para Malta, mas para a Europa. Mas nem mesmo se encontrando, sabe? E esse foi o embaixador dos Estados Unidos em Tota que lhe disse, você não deve ir e se encontrar com a China. Nesse caso, não tínhamos o embaixador, era o encarregado de negócios. Então ela era a principal diplomata. Sim, e ela se opôs a mim. Você pode imaginar, quero dizer, nem mesmo se encontrar. E eu lembro, quero deixar isso claro. Não estou dizendo que todos os diplomatas europeus se comportaram assim. Não estou dizendo isso. Mas neste caso, estou sendo muito específico. Sim, houve pressão para nem mesmo se encontrar com Lavrov, sabe? E por que você é tão amigável com Wang Yi? Imagine que num ponto foram ditas palavras como é por isso que Malta foi colocada na lista cinza pelo GAFI, porque seu ministro das Relações Exteriores tem essa ilusão de conduzir uma política externa independente. Sabe? Por que ele quer se encontrar, sabe, com essas pessoas? Então, mesmo se encontrar, sabe, quero dizer, afinal, durante o governo Biden, houve contatos com a China. Eles continuaram, mas as reuniões com a Rússia foram descontinuadas e esperavam que todo o resto do mundo fizesse o mesmo. Então, para que serve a diplomacia? E como essa pressão funciona? Porque também no nível da UE, em teoria, para chegar a uma posição da UE, você precisa da aprovação de todos os Estados-membros, certo? Então, digamos, os pacotes de sanções. Se Estados menores como Malta ou Hungria se opuserem, o que acontece? Ouça, antes de mais nada, a UE é como um trem à moda antiga. Primeira classe, segunda classe e terceira classe. Na primeira classe você teria França e Alemanha. Na segunda classe você teria Espanha, teria Itália e nem mesmo a Polônia. Nem mesmo a Polônia, mas possivelmente. E então o resto está na terceira classe. Viajamos de terceira classe e esperamos simplesmente seguir o que a sala de máquinas decidiu. Essa conversa de sermos iguais e de que somos uma família feliz onde todos são tratados da mesma forma, não. A realidade não é assim. Para Malta, não acho que você consideraria sair da UE. Mas qual é a atração de fazer parte de um clube que apenas lhe dá ordens? Agora, é por isso que acho que seria uma tragédia para Malta se perdermos nosso veto. Sou totalmente contra uma União Federal onde todos se tornem um único Estados Unidos da Europa.
Se os Estados-nação perderem sua voz, a pequena voz que tem agora, então será perdida. Seremos uma colônia novamente. Em vez de sermos governados de Londres, seríamos governados de Bruxelas. Então essa ideia de ter codecisão e de que você está lá para participar das decisões que o afetam. E aqui não estamos falando apenas de diplomacia e boas relações. No caso de Malta, por exemplo, onde há pequenas ilhas, precisamos de conexões marítimas e precisamos, você sabe, de voos, porque não fazemos parte do continente. Então, qualquer coisa que nos atinja, por exemplo, colocar um imposto sobre aviões, para que possamos, você sabe, diminuir o efeito das mudanças climáticas da aviação. Ou cobrar taxas sobre navios que vêm a Malta com mercadorias. Essas são todas coisas que nos afetam se não participarmos delas. E se você simplesmente for destruído, sabe, comporte-se, se assim, nisso, e manter isso mais importante que o mal. My interest is more important than yours. So that's why I think in our case, it's very much. Por isso, acho que no nosso caso, se a UE vai ter um futuro, não pode ser um modelo único para todos. Acho que se aqueles que querem um modelo único para todos e aqueles que querem um Estados Unidos da Europa prevalecerem, a UE terá enormes problemas para conter todas as diferentes contradições. E o processo que começou de renacionalizar decisões que haviam sido tomadas e transferidas para Bruxelas, acredito que continuará ainda mais. I think will continue even more. Were you It will shocked? be a tragedy for. Were you shocked Yes. when Você ficou surpreso quando, na véspera de 2022, bem quando essas operações militares especiais começaram, e a guerra realmente explodiu da maneira que conhecemos agora, houve essa decisão da Comissão da UE de que o espaço aéreo europeu, o espaço aéreo da UE, seria fechado para a Rússia. O espaço aéreo, é claro, não é prerrogativa da UE, é prerrogativa dos Estados-membros. Mas isso foi anunciado e simplesmente aceito. Você ficou surpreso que isso aconteceu? accepted? Were you surprised that this happened? Yes, but surprised, but at the Sim, same sim, time, surpreso. Mas ao mesmo tempo, a atmosfera estava tão carregada. É como se isso nos tivesse dado uma oportunidade de mostrar que ainda contamos. E eu acho que, especialmente coordenando totalmente com a administração Biden e Blinken, a UE se tornou completamente um receptáculo. Eu poderia dizer como era o comportamento deles, por exemplo, no dia seguinte à retirada dos Estados Unidos de Bagram, no Afeganistão. Os ministros, que a maioria deles também participa das reuniões da OTAN, porque seus países são Estados-membros da OTAN, estavam completamente, não diria surpresos, chocados. completely not surprised, I would say, shocked that they were not. I'm not saying that they were not consulted. Não estou dizendo que eles não foram consultados. Eles nem sequer foram informados. Eles souberam pela notícia, como todos os outros que não são ministros ou que não são membros da OTAN. Então, esse tipo de relacionamento, muito subordinado, muito parecido com um vassalo, sabe? E o relacionamento era tal que nem discutimos ou damos qualquer feedback. Você simplesmente segue o que vem de Washington. Isso era tão forte. Fiquei surpreso que até mesmo países não pequenos, porque estamos acostumados a ver como temos que aprender a sobreviver como países muito pequenos. Mas ver países como a Alemanha se comportando assim, eu não conseguia acreditar. I couldn't believe it. The vassalage of Europe at the moment has reached a point. A vassalagem da Europa no momento chegou a um ponto em que eu realmente não consigo mais entender. E eu apenas me lembro daquele momento em que Joe Biden, antes da guerra, antes de 2022, anunciou ao lado de Olaf Scholz que os Estados Unidos acabariam com o Nord Stream se a Rússia atacasse. Certo? E ele simplesmente ficou lá e aceitou. Quero dizer, ele nem sequer disse nada. É como se isso fosse, e você provavelmente se lembra, os políticos dos anos 90 e anteriores. Sabe, havia pessoas, até mesmo pessoas como Kohl e assim por diante, os alemães, eles eram muito mais imponentes e realmente colocavam seu peso no palco mundial. O que aconteceu com os europeus? What happened to the Europeans? Yes. Well, I Sim, bem, eu acho que eles perderam a noção. Acho que eles perderam completamente o rumo. Quero dizer, não defender os interesses do seu país, ter alguém dizendo, sabe, vou parar seu gasoduto, sua linha de vida, na verdade não apenas um gasoduto.
então explodir isso e nada acontece. and then blowing it up, and nothing happens. You know, and Quero dizer, não só nada acontece, mas esses estados são então cúmplices no encobrimento e em garantir que não descobramos. Completamente. É bizarro. completely. And then what makes you very angry is that recently Completamente. E então o que te deixa muito irritado é que recentemente algum cabo no Mar Báltico foi danificado. E imediatamente foi dito, isso é a Rússia. Isso é a Rússia criando problemas para nós e o cabo submarino. O investigador sueco veio a público e disse, não, isso não é agressão estatal. Isso aconteceu por causa de uma tempestade e um navio simplesmente rasgou o cabo. E de fato, há estudos que mostram que nos cabos submarinos, até agora, graças a Deus, nenhum interrompido por qualquer ataque militar ou terrorista. Mas na maioria das vezes, são navios de cruzeiro ou de pesca ou mercantes. or fishing or Imediatamente é desonesto da Rússia, musa o cal. this is a rogue act of Russia, even though it wasn't the case. So it has become very Então isso se tornou muito triste, porque me lembro quando conheci Lavrov e fiquei impressionado. Você pode imaginar, depois que terminamos nossas reuniões e estávamos indo embora e nos despedindo, ele me disse, Sr. Bartolo, você é um ministro corajoso. E eu disse, por que sou um ministro corajoso? Sou uma pessoa muito tranquila e gentil. Por que você me considera uma pessoa corajosa? Porque ele disse que na coletiva de imprensa, a primeira coisa que você disse foi, renda homenagem aos milhões de russos que nos salvaram de Hitler. Mas o que há de corajoso nisso? É apenas um simples fato histórico. Ele me disse, vai e diga isso aos seus colegas. Go and tell your colleagues that. E isso foi em 2020 ou 2021? And tell your colleagues. That was in 2020, 2021? Deve ter sido, sim, acho que em 21. Acho que no verão de 21. Então acho que honestamente essas pessoas como Lavrov e pessoas como Wang Yi, tudo que esperam não é nem mesmo um acordo, mas esperam respeito. Você não pode simplesmente andar por aí e tratá-los como se fossem. Quero dizer, lembro-me, e achei isso muito interessante. Quando estávamos discutindo com Lavrov, estávamos analisando um pouco o comportamento da União Europeia. Eu disse, você pode me explicar por que há tanta agressão e tanta animosidade? E eu disse, bem, infelizmente temos problemas porque os líderes não conhecem sua história. Os líderes não conhecem sua geografia. Não há apreciação da cultura e do respeito pelas culturas dos outros e de tentar entender de onde eles vêm. And to try and understand where they are coming from. In classic diplomacy, these are the things that first you must. Na diplomacia clássica, essas são as coisas que primeiro você deve aprender para poder sentar-se com alguém e ter uma conversa decente. Tudo isso se perdeu. Ele disse, lembro-me quando o presidente Prodi veio até nós para nos dizer que os estados bálticos e os países da Europa Oriental vão se juntar. 8 daquela parte da Europa. 8 países vão se juntar à União Europeia. Lavrov disse a ele, bom, então vamos ter outro clube anti-Rússia. Prodi disse a ele, não. Sergei, não veja dessa forma. O fato de que eles farão parte da nossa organização, do nosso clube, conseguiremos acalmá-los. Tenho certeza de que conseguiremos acalmá-los. Lavrov disse a ele, acho que o contrário vai acontecer. Eles vão fazer vocês se tornarem anti-Rússia. E acho que é isso que aconteceu. And I think this is what has happened. But you know, it's quite fascinating to me. Sabe, é bastante fascinante para mim, porque no início desta discussão, você disse que uma das razões pelas quais Malta e alguns outros, acho que você também está pensando na Irlanda, são mais sensíveis em relação ao sul global, é porque vocês tiveram essa experiência de serem colônias, certo? Vocês foram colonizados e, contra a vontade, foram feitos parte do Império Britânico, certo? E ambos foram colonizados, governados de Londres. E você pode ver hoje como a Irlanda é muito mais simpática à Palestina, certo? E tem muito mais, como você, como Malta, muito mais simpatia pelo que está acontecendo lá. Mas ao mesmo tempo, os estados bálticos continuam gritando a plenos pulmões que foram colonizados pela Rússia. Eles eram colônias. Portanto, eles sabem como é isso. E para não serem uma colônia novamente, é preciso lutar contra a Rússia, certo? É preciso se militarizar
e realmente ser um clube anti-Rússia. Porque essas duas experiências de serem colônias deveriam ser muito semelhantes, mas obviamente não são. Elas criaram problemas completamente diferentes. Listen, I can first of all, I think, Ouça, eu posso entender. Em primeiro lugar, acho que se realmente quisermos entender o estado lamentável em que a União Europeia se encontra no momento, é ter Kallas como a alta representante e ser a face da UE para o resto do mundo. Posso entendê-la como primeira-ministra da Estônia, lembrando a memória histórica do stalinismo e os 20.000 estonianos que foram levados para a Sibéria. Eu posso entender isso. I can understand that. Mas era filha de um funcionário comunista. Ela era em casa. Própria pior situação. Yes. Sim, mas não conseguir ir além disso e transformar toda a Europa nisso, acho que novamente mostra o fato de que ela foi escolhida para ser a alta representante após Borrell, o que mostra a terrível situação em que a UE se encontra. A UE pode estar contra todos os outros, porque agora está contra os Daozuengs por causa de Trump, contra a China, contra a Rússia. Então, como a UE pode se construir agora de uma maneira muito perdida? Porque, repito, se você ver o que está acontecendo tecnologicamente, há um Instituto Australiano de Política Estratégica que rastreia 64 tecnologias que são muito essenciais para o século XXI. Das 64, a China é a primeira em 57 delas. A Índia está em segundo lugar. In 57 of them. India is in second place. Not even the United States is in second place. Nem mesmo os Estados Unidos estão em segundo lugar. A Europa não aparece em lugar nenhum. A Alemanha tem em duas tecnologias. A UE, porque não está unida, não aparece em lugar nenhum, sabe? Então, tecnologicamente e economicamente, você tem questões sérias, você tem problemas sérios. Ao mesmo tempo, você ainda tem esse tipo de atitude de superioridade para dizer ao resto do mundo como ele deve se comportar e o que deve fazer quando você está em uma crise tão profunda. Então, em vez disso, me lembra o famoso poema de Cavafy, A Espera dos Bárbaros. Sabe, quando você tem seus cidadãos que perderam a confiança na sua liderança e nas instituições, é importante inventar um inimigo no portão. Agora, o que acontece quando em 2027, em 2029, em 2030, a Rússia não invade? Now, what happens when in 2027, in 2029, in 2030, Russia does not invade all Europe and takes even... Toda a Europa, e inclui até, você sabe, não apenas Varsóvia, Bruxelas e Paris, mas até Lisboa. O que acontece quando em 5, 6 anos, nenhuma invasão ocorre? E nesse meio tempo você tem dito às pessoas para se prepararem, terem provisões suficientes para 72 horas porque podemos ter uma guerra? Então, em vez disso, é um pouco como Trump, eu sinto. Em vez de resolver seus problemas, culpe os outros. No caso de Trump, principalmente culpando a China. No caso da UE, culpe a Rússia. E se quisermos nos tornar fortes novamente, vamos ter um atalho. Vamos ter campanhas militares. Vamos pegar dinheiro emprestado e gastar dinheiro na construção do nosso complexo militar industrial. Precisamos nos afastar dos estados de bem-estar social para os estados de guerra. E porque vamos construir, em vez de produzir carros, vamos ter tanques militares. Vamos resolver todos os problemas. Vamos ter emprego. Nossas economias vão florescer novamente. Vamos nos tornar fortes novamente. Mas esta é uma ilusão muito perigosa. É muito triste ver um país, você sabe, após país, com tanta experiência cultural e riqueza neste estado, quando a maioria dos estados está se tornando ingovernável. E a própria União Europeia está se tornando ingovernável. E você ainda tem a arrogância de dizer ao resto do mundo como deve se comportar e o que deve fazer. Isso é o que me deixa perplexo, porque parece haver não apenas arrogância, não apenas o nós sabemos tudo melhor e vamos dizer a todos os outros como devem se comportar. Há também uma completa, pelo menos do que vejo, total falta de uma visão de qual é um bom processo para seguir em frente. Toda a discussão no momento na Europa parece girar apenas em torno da segurança, como estar seguro, mas não há uma visão do porquê estar seguro.
Quero dizer, para onde ir? Então, ok, não temos uma guerra. E para onde vamos sem uma guerra, uma vez que estamos seguros? Porque no momento parece que realmente, sabe, a expectativa de uma guerra parece já criar quase. Ainda não estamos na euforia, mas estamos em um ponto onde as pessoas estão meio que ansiosas por isso. Você quer essa guerra? Essa é a explicação. Yes, but Pascal, it reminds me a bit of Sim, sim. Pascal, isso me lembra um pouco do poema de Tennyson, A Carga da Brigada Ligeira. Eles sabiam que iam morrer, mas ele glorifica aqueles soldados. Não nos cabe questionar o porquê. Nos cabe fazer e morrer. Quero dizer, é terrível. É terrível. Quero dizer, este é o ano em que deveríamos estar comemorando 50 anos do processo de Helsinki. A OSCE, que foi muito interessante pelo que me disseram, também foi na verdade uma iniciativa russa, uma iniciativa soviética naquela época, e conseguiu persuadir outros a participarem. Está morto. Está morto. Nós o matamos. Quero dizer, ele não morreu. Não morreu por conta própria. Uma vez que a União Soviética colapsou, uma vez que o Pacto de Varsóvia terminou, por que diabos deveríamos manter a OTAN? Por que deveríamos dizer, sabe, sinto fortemente sobre isso, porque o primeiro compromisso que fizeram de não expandir a OTAN para o leste foi feito em Malta, em dezembro de 1989, quando Bush e Gorbachev se encontraram para discutir o que iria acontecer nas mudanças que estavam, sabe, o que acontecerá quando o muro desaparecer. O que acontecerá quando Gorbachev disse a Bush, não vamos mais impor nenhum sistema de governo aos nossos países da Europa Oriental. E Bush disse a ele, e Matlock, o embaixador Matlock, diz isso porque estava lá durante a reunião. Bush disse a ele, não vamos tirar proveito disso. E então as coisas mudaram. Agora isso é algo sobre o qual tanto os russos quanto os chineses se sentem muito sensíveis. Eles dizem, com quem podemos negociar? Se um presidente lhe diz que não avançaremos 1 centímetro em sua direção, o próximo presidente muda essa política e simplesmente segue em frente e faz isso. É como se o declínio do Ocidente também estivesse embutido em seu sistema. Ciclos eleitorais muito curtos e sem continuidade. Acho que essa é uma das razões pelas quais há tanta perturbação também, sabe, do ponto de vista até mesmo da União Europeia. Neste ponto, se eu fosse a Rússia ou a China, só acreditaria nas promessas da Europa se elas fossem realmente no final, não apenas consagradas em um tratado, mas ratificadas pelo parlamento. Antes que as coisas sejam ratificadas por todos os parlamentos membros, não se pode ter certeza de que isso terá pelo menos uma vida de médio prazo. Alexander Trigona me disse que a razão pela qual eles estavam lutando para consagrar a neutralidade maltesa na Constituição era precisamente por isso. Porque é preciso garantir que certas políticas externas não mudem de uma administração para outra. Então é necessário consagrar essas questões na Constituição, as coisas mais importantes, e pelo menos as próximas, é preciso consagrá-las em tratados ratificados. Caso contrário, serão ignoradas. Isso foi muito sábio. Agora imagine, Pascal, para ver como isso é importante. Então está na nossa Constituição. Ao mesmo tempo, quando você lê o relatório integrado do país do Departamento de Estado de Blinken, a relação entre Malta e os Estados Unidos do ano de 2022 a 2024, o objetivo número 1 é alinhar Malta aos interesses ocidentais. Mas você pode imaginar o puro desprezo? Mesmo que você faça isso, você tem a ousadia de realmente declarar que seu primeiro objetivo é ir contra a Constituição do outro país, por menor que sejamos. Há um documento de política externa nos Estados Unidos pelo Departamento de Estado dizendo que um objetivo da política externa dos Estados Unidos é minar a Constituição de Malta. E isso nem está escondido. Está à vista de todos. Sim, está no domínio público. Eles não respeitam ninguém. Eles nem sequer fingem.
And I can tell you, and I say this. E posso te dizer, e digo isso com total franqueza, quando você conversa com alguns dos diplomatas americanos, o desprezo que eles têm pelos europeus é total. Eles zombam da ideia de autonomia estratégica de Macron. Sabe que é autonomia estratégica? Eles não conseguem nem organizar uma festa juntos, quanto mais ter autonomia estratégica. O tipo de desprezo pelo qual Victoria Nuland é famosa não é excepcional. Quero dizer, isso é normal. That is not exceptional. I mean, that is normal, you know? That is normal. But this contempt, I mean, is Mas esse desprezo, quero dizer, é muito, muito perigoso. Você pode ver agora como o desprezo pela soberania ucraniana que a administração Biden, e sob Obama, retratou de forma flagrante, levou ao uso da Ucrânia como a ponta de lança da adaga da OTAN. Ainda pior, agora a administração Trump exige a riqueza mineral da Ucrânia em perpetuidade, só porque ele quer. Ele espera que isso aconteça, e as negociações são como: é isso que queremos. E se você não nos der, então vocês são os vilões e os maus atores. Isso não é um desejo. Isso não é nós gostaríamos. É nós merecemos isso. Nós lhes demos todas essas armas. O que, a propósito, é como alimentar o complexo industrial militar e a economia dos Estados Unidos, certo? Eles alimentaram sua própria economia e agora estão exigindo ainda mais, sendo alimentados ainda mais e sendo aplaudidos por isso, não é? E os europeus não estão dizendo nada. Eles apoiam isso. anything. No. They support this. No, this reminds me. Não, last June, isso me lembra. in Shanghai. Em junho passado, eu estava em Xangai para a Associação de Sociedades de Amizade e conheci um ex-senador dos Estados Unidos. Agora, quero dizer isso porque se conecta com o que estávamos dizendo antes. Ele era um senador californiano muito famoso e sua esposa ainda era embaixadora na época de Biden. Ele me disse: "Você sabe que antes de eu vir para cá, fui visitado pelo FBI para me dizer: por que você está indo para Xangai? Não há necessidade de ir para Xangai." Eu disse: como se eu estivesse indo para Xangai para atrair meu país. Você sabe do que estávamos falando antes, sobre relações diplomáticas e relações humanas. Ele disse: quando vamos aprender que o mundo não é um filme de faroeste onde entramos, atiramos em todos, e depois não percebemos quantos matamos e quanto sangue derramamos. How many we've killed and how much blood we've shed. Said, we have gone. Ele disse: nós enlouquecemos. Este não é o caminho. E ele era um amigo muito próximo de Jimmy Carter, que posso te dizer, era uma pessoa que respeitava até mesmo nossa soberania. Lembro-me quando ele visitou Malta. Obviamente ele não era mais presidente. E tivemos um jantar privado juntos, até mesmo com o primeiro-ministro da época. Carter foi muito respeitoso com nossa neutralidade, e ele podia entender por que um país pequeno como o nosso precisa proteger nossos interesses. Precisamos ser amigos de todos, porque basicamente nossa neutralidade é sobre tentar ser amigos do maior número possível de países diferentes, já que somos um dos países mais expostos do mundo. No nosso caso, a globalização não é uma escolha ideológica. In our case, globalization is not an ideological choice. We import practically everything and we export. Importamos praticamente tudo e exportamos praticamente tudo. Então precisamos ter fronteiras abertas. Quando você tem um valentão que diz, ou você está comigo ou contra mim. Se você falar com outros sem minha permissão, eu vou te machucar. Quero dizer, em nossa história, Pascal, fomos invadidos 42 vezes. 42 vezes. Sempre por razões geopolíticas, não porque fizemos algo errado, sabe? É porque ou eles nos queriam, ou queriam privar os outros de nós. Então, quando finalmente, há 60 anos, dissemos, sabe, não só somos independentes, queremos ser independentes e seguir em frente, não ser mais uma base militar, e depois seguir em frente e dizer, queremos ser um país neutro e não alinhado. Não para ameaçar ninguém, mas por nossa própria causa. Not to threaten anyone else, but for our own sake. Because we are so small that if Porque somos tão pequenos que se você tiver o porto usado para navios de guerra, isso significa que não pode receber os navios de cruzeiro, pois isso seria um problema. Então, se quisermos desenvolver uma economia que ofereça empregos e prosperidade ao nosso país, a neutralidade é essencial. No nosso caso, também é uma necessidade, não apenas porque queremos paz e progresso social, o que obviamente queremos,
Mas então, imaginar, repito, ter o último documento da administração Biden-Blinken dizendo que o objetivo número 1 da nossa missão em Malta é alinhar Malta aos interesses ocidentais, é incrível. Quero dizer, imagine se nossa embaixada em Washington tivesse um documento assim e dissesse que o número 1 é garantir que promovamos os interesses russos e chineses em Washington para minar os interesses americanos. Quero dizer, seria inacreditável. I mean, it would be unbelievable. The one thing É por isso que, você sabe, a única coisa que os realistas precisam perceber é que o mundo é desigual. É horrivelmente desigual. Todo discurso liberal, sobre todos terem a mesma voz, e você sabe, todos poderem escolher suas próprias alianças, é obviamente errado. É obviamente uma fachada. É obviamente uma farsa, uma mascarada. Então a questão é, por que alguns estados não entendem isso? Ou vamos dizer, porque alguns processos políticos, como na Ucrânia, então desmantelam a neutralidade. A Ucrânia tinha a neutralidade em sua constituição, também por razões muito boas, muito evidentes, especialmente para as pessoas nos anos 90. E então o processo político lá a desmantelou. E quando chegou a hora da escolha, quando a situação ficou crítica, os europeus, como a Europa ou a Rússia, acabaram escolhendo um lado, também por causa do golpe, e assim por diante. Mas em Malta, Malta conseguiu manter essa posição. Talvez também porque estava fora de foco. Não havia ondes, e nem minando, embora Alexander Trigonas diga que havia ondes, e assim por diante. Alexander Trigonas says there were NGOs and so on. So, Of course. Yes. Então, claro, sim. E eu me lembro, mesmo nos anos 80, da chamada diplomacia pública, com fundações, até fundações alemãs e americanas, organizando iniciativas em Malta para minar nossa neutralidade. Sim, quero dizer, isso estava lá. Então, como Malta conseguiu não cair nessa? so how did Malta manage not to fall for that? Or how did your political process, how did you manage to Ou como o seu processo político, como você conseguiu manter sua posição? Bem, eu acho que a qualidade da liderança é importante. Acho que no caso de pequenos estados, a qualidade da liderança é muito importante. O que também nos ajudou foi o fato de que, estrategicamente, tínhamos perdido nossa importância em comparação com antes, por causa do transporte, por causa da tecnologia de mísseis. Navios não precisam, e aviões não precisam. Parar em Malta porque a 30 minutos de distância, na Sicília, você tem bases da OTAN lá. Então, no nosso caso, eles não precisavam mais de nós. E acho que é bom transformar isso em uma vantagem. Mas a nova agenda, repito, a nova agenda da equipe de Blinken era transformar Malta novamente em um posto avançado da OTAN. Turn Malta again into a NATO outpost. So, I am very worried that in the last 2 years, Estou muito preocupado que nos últimos 2 anos começamos a minar nossa neutralidade porque agora somos membros associados na Assembleia Parlamentar da OTAN. Tivemos delegações da OTAN visitando o quartel-general de nossas Forças Armadas para discutir interoperabilidade. E você sabe o que essas palavras técnicas agradáveis significam? Interoperabilidade. Eu não acredito que eles precisem de nós como base, mas sim, como uma base logística, eles precisam. Porque se você visse o tamanho da embaixada americana em Malta, e o tamanho da embaixada russa em Malta, e o tamanho da embaixada chinesa em Malta, é desproporcional ao que eles precisam ter em um país pequeno como Malta. É óbvio que isso é importante em termos do que acontece na África. E eu sei do que estou falando. Coisas que acontecem em alguns países do norte da África, a partir das estações centrais da CIA e do MI6, precisam de Malta logisticamente. Eu sei do que estou falando. Sei de ministros que vão visitar Trípoli ou Tunis, mas eles vêm e dormem em Malta, e têm suas reuniões em Malta. Então, desse ponto de vista, ainda somos, eu acho, estratégicos, mas estou preocupado que nós mesmos possamos minar nossa neutralidade. E é aí que vejo a qualidade da liderança. Tivemos um homem de visão. Dom Mintoff era um homem de visão, sabe? E ele sonhava com nossa neutralidade lá nos anos 50. Não sei se você sabe, ele escreveu um artigo muito interessante sobre Malta ser a Suíça do Mediterrâneo. Malta being the Switzerland of the Mediterranean. He actually said that,
Ele realmente disse isso, sabe? E ele disse isso porque fomos considerados garantidos. Recentemente eu estava olhando um documento histórico. Estamos agora voltando para a véspera de Natal de 1953, imagine. Naquela época, éramos uma colônia, e havia o governador britânico, que era o representante da rainha. Ele foi bater na porta da residência particular do primeiro-ministro e não o encontrou lá. Então ele deixou um bilhete e disse a ele: "Senhor primeiro-ministro, amanhã pretendo transmitir uma mensagem de Natal ao povo de Malta. A propósito, vou lhes dizer que Malta vai se tornar a sede mediterrânea da OTAN." Imagine, o primeiro-ministro, assim que recebeu esse bilhete. Sim, sim, sim. Isso é 1953. O primeiro-ministro voltou e encontrou aquele bilhete. The Prime Minister got back and found that note. He got in touch with the governor and told him, "Yes, please." Ele entrou em contato com o governador e disse a ele: "Sim, por favor, transmita sua mensagem de Natal ao povo. Mas não diga que você vai se tornar a sede da OTAN. Você nem sequer discutiu isso conosco. Você nem sequer discutiu isso com o governo." E o governador disse: "Vocês são nossa colônia. Essas são questões reservadas. Os malteses não têm nada a ver com a forma como seu país é usado em assuntos militares estratégicos internacionais." E a OTAN se mudou para Malta sem qualquer acordo, e até mesmo a Sexta Frota recebeu instalações do governo imperial britânico em Malta sem qualquer acordo, e sem consultar ou sequer se preocupar em informar o povo maltês sobre o que estava acontecendo. Na verdade, uma das primeiras ações que Dom Mintoff tomou em 1971, quando voltou ao poder, foi dizer à OTAN para sair. Ele disse: "Vocês não têm acordo. Não temos um acordo escrito com vocês. Vocês vieram aqui, sabem, porque foi sua iniciativa fazê-lo e se impuseram a nós. Agora saiam." E de fato, a OTAN saiu em 1971. Estou preocupado que possamos minar esse legado, e não por motivos folclóricos ou nostálgicos, mas acho que no mundo de hoje, precisamos da nossa neutralidade mais do que nunca. O que, repito, significa ter as melhores relações possíveis com os Estados Unidos, com a China, com a Rússia, com a Índia, com a Turquia, com a Grécia, com a França, com a Grã-Bretanha. Sabe, não sou anti-americano ou anti-ocidental ou algo assim. Quero dizer, fui educado no Reino Unido e nos Estados Unidos. Eu amo a literatura deles, eu amo a cultura deles. Mas, por favor, me trate como você diz que devemos tratar uns aos outros, com respeito e dignidade. Não tem nada a ver com geografia e tamanho. Sabe, ser amigo de todos, como uma definição de neutralidade. Você sabe quem foi o primeiro que encontrei que disse isso? O primeiro na história. Quem foi, Pascal? Tucídides. Quem foi? Tucídides, no Diálogo dos Melianos, define neutralidade como ser amigo de todos e inimigo de ninguém. Sim, sim, sim. Mas essa neutralidade precisa ser construída em tempos de paz, e precisa ser feita em tempos em que você pode construir as instituições, certo? Porque no momento em que você se torna o ponto focal de turbulência geopolítica, então é tarde demais. Portanto, precisa ser construída em tempos de paz ou relaxamento. Um dos documentos mais interessantes que li sobre neutralidade era americano, da época em que as duas superpotências eram a Inglaterra e a França, e os Estados eram neutros. Os Estados Unidos tiveram uma política de neutralidade por 150 anos, e isso lhe serviu tão bem, tão bem. George Washington declarou a neutralidade dos Estados Unidos porque os Estados Unidos eram uma pequena ex-colônia, era muito vulnerável. Então, é claro, ser amigo de todos ajudou a crescer até o tamanho que é hoje. Sim, sabe, e eu repito, somos pessoas. Somos, por menor que sejamos, não somos peões. Não podemos aceitar ser peões nas mãos dos outros. Nosso povo quer prosperidade, quer paz. Eles não querem ameaçar ninguém. Mas, por favor, não venham nos dizer o que fazer, nos envolver em seus conflitos ou nos fazer tomar partido, porque precisamos tomar o lado do nosso povo, sabe?
Evarist, podemos de alguma forma levar essa mentalidade de Malta e instalá-la em Bruxelas e transformar em uma grande Malta? Podemos fazer isso? Bem, eu acho que vai levar uma mudança geracional, porque a liderança atual está tão perdida que, infelizmente, eles têm que bater de frente e as pessoas vão se machucar. Muitos cidadãos europeus vão se machucar. Quero dizer, lembro-me de quando tivemos a crise financeira de 2008 e o dinheiro estava sendo injetado nos bancos para salvar os bancos e não para ajudar as pessoas que estavam perdendo seus empregos. Agora as pessoas estão dizendo, então quando se trata de armas, é aceitável pegar emprestado. É aceitável quebrar as regras fiscais para armamentos, mas para as pessoas não. E as pessoas vão ressentir isso. As pessoas vão ressentir isso. Quero dizer, tenho certeza de que há pesquisas sendo realizadas que não estão sendo publicadas, sabe, fazendo perguntas como: quão preparados vocês estão para ir à guerra? As últimas realizadas em 2023 e 2024 mostraram que a maioria dos europeus não quer guerra. Eles não querem ser dominados. Eles querem viver em paz e dignidade com os outros. Mas essa ideia de criar tanto ódio, tanta fobia, até Tchaikovsky é culpado. Sabe, não toque nenhuma música russa. Não fale sobre literatura russa. Quero dizer, isso é falência moral, falência cultural. Estamos no mesmo continente. Estamos no mesmo continente euroasiático. Se não quisermos ser totalmente irrelevantes, temos que construir relações decentes com nossos vizinhos. Esse era o sonho da OSCE, que funcionou tão bem. É uma pena que agora tenha sido reduzido ao que é hoje. É uma pena. É uma pena. É uma grande pena. 1975 foi o auge da cooperação europeia e transatlântica. Basicamente, não uma irmandade, mas pelo menos um entendimento. Para mim, 1975 foi o começo do fim da Guerra Fria, porque foi quando criamos os mecanismos para alcançar um entendimento comum de como a política deveria realmente acontecer no continente eurasiático. Certo? Mas eu me lembro de discutir isso com Charles Michel, o presidente do Conselho da UEL, que teve a ideia de criar uma mini-conferência, uma espécie de mini-CSCE, reunindo o Egito, França, Turquia e Chipre para discutir a questão do Mediterrâneo Oriental. Você sabe, ele foi rejeitado. Porque me lembro de discutir um conceito muito interessante com Michel. Isso nunca foi tornado público. Falamos muito sobre a política externa e de segurança comum. E eu disse a Charles Michel, por que precisamos de uma política externa e de segurança comum? A UE deveria usar sua diversidade, tendo países neutros, países da OTAN, países que têm boas relações com o Oriente, mas não com o Ocidente. Por que deixar um bloco decidir por todos? Deveríamos ser como um governo de coalizão, onde os neutros podem falar com todos. A Espanha pode falar com a Rússia. Se os bálticos não quiserem falar com a Rússia, pelo menos podem falar com os Estados Unidos. Vamos ter esse tipo de abordagem rica e diversificada. E Michel me disse, isso faz muito sentido. É isso que deveríamos fazer. Mas ele era um político praticante. Ele foi primeiro-ministro. Ele sabia que no mundo real, você conversa com todos e lida com todos. Isso se perdeu. Isso se perdeu. É como se houvesse esse tipo de mentalidade de bunker em Bruxelas, porque é um bunker, uma mentalidade sitiada. É uma mentalidade de bunker, não apenas em relação à Rússia, mas em relação ao resto do mundo, eu diria. É uma mentalidade de bunker, sabe? Em vez de discutir como reconstruir novas relações, não relações inferiores, mas relações iguais com o resto do mundo. É do interesse desta parte do continente que está se tornando mais irrelevante que outras. Quero dizer,
Temo pensar como será o futuro quando nos próximos anos o efeito demográfico será sentido muito mais. Acho que até o final do século perderemos cerca de 75 milhões de pessoas que deveriam estar na força de trabalho. Como a economia europeia vai funcionar? Porque, ao mesmo tempo, não queremos migrantes. Não queremos que as pessoas venham, nem mesmo para trabalhar em nossos países, nem mesmo migrantes regulares, estou falando, mas até mesmo os regulares. A discussão sobre migração e a discussão sobre diversidade se tornaram tóxicas. Imagine, fui ministro do Emprego por 7 anos, participando do Conselho de Assuntos Sociais em Bruxelas. Você sabia que nunca discutimos migração? Você sabia que a migração era discutida apenas como uma questão de relações exteriores e segurança? Nunca discutimos o declínio demográfico. Como vamos ter pessoas suficientes para trabalhar em nossas economias? É uma disfunção. Você sabe como sentados em nossos escritórios ou estando em casa na Europa, sempre temos essa ideia de que em Bruxelas e nas capitais, nos parlamentos e nos prédios do governo, há todas essas pessoas de terno que passaram tantos anos na escola e são tão inteligentes. E no final das contas, há um sistema para tudo. E as coisas são cuidadas, mas não é assim. É um bunker e um circo. É um bunker de circo. E as pessoas podem perder completamente de vista o que é realmente importante se você não tiver processos adequados para avaliar a prosperidade da nação e o que é necessário para alcançá-la. Mas também o que observo é que há uma ruptura entre a elite e o povo, no sentido de que não sou de forma alguma um teórico da conspiração, porque considero isso uma atitude intelectual muito preguiçosa, onde em vez de tentar entender, você culpa alguém. Mas devo dizer que muitos desses jovens ministros das relações exteriores, eu ousaria dizer, quando passam alguns anos nesse papel, já estão pensando: agora, para qual think tank serei proposto? Para Michael Thursday Troop no Pro Way. Which post I am going to be proposed to in the EU itself. So, instead of thinking... Então, em vez de pensar com a sua mente e dizer o que você pensa e contribuir para uma discussão, você também está planejando o avanço da sua carreira. Acho que é por isso que na política precisamos de uma mistura de gerações. Precisamos de jovens, precisamos de pessoas de meia idade, precisamos de pessoas idosas. Se você só tem jovens e pessoas de meia idade que estão pensando em suas carreiras pessoais, acredito que isso afeta a qualidade da contribuição que eles dão. E há atrativos que você pode oferecer tanto em Washington quanto em Bruxelas. Jovens políticos que estão na casa dos 30 e 40 anos e talvez não tenham feito nada além de política, também estão pensando: qual é o próximo passo se eu não for mais ministro? Se meu partido não estiver mais no governo? O que vou fazer comigo mesmo? E os think tanks são úteis, e as instituições são úteis, e os enviados especiais são úteis. E isso traz, você sabe, controle. Isso traz conformidade de grupo e traz a sensação de fazer parte de uma elite que cuida de si mesma. Acho que é preciso estudar isso um pouco, para ver até que ponto isso afeta, sabe? E eu gostaria, em algum momento, de entender as diferentes psicologias das pessoas, porque me parece que as pessoas que percebo como verdadeiros líderes são aquelas que veem cargos, como uma presidência ou um ministério, como uma ferramenta para implementar o que desejam. E então há outro grupo de pessoas que vê esses cargos como um objetivo final. Elas querem ser essa pessoa para obter o dinheiro, a glória e o reconhecimento, de quererem isso como uma ferramenta. Me parece que muitos kleptocratas na Europa são do segundo tipo. Acho que isso precisa ser estudado. Lembro-me de ter uma discussão com Romano Prodi há cerca de 2 anos, e estávamos brincando e eu disse que costumávamos falar de nanotecnologia. Acho que, infelizmente, hoje precisamos falar de nanopolítica. Sabe, há uma miniaturização de... É triste. É triste porque este continente,
Este continente europeu produziu mesmo em nossa vida, quero dizer, o presidente finlandês Kekkonen, você tem Kreisky, você tem Schmidt, você tem Brandt, você tem Mitterrand, você tem Olof Palme. You have Mitterrand, you have Olof Palme, you know, these were all people who had Essas eram todas pessoas que tinham uma visão e acreditavam em seu próprio país, mas ao mesmo tempo podiam entender que não é necessário ter uma mentalidade tão estreitamente nacionalista. É um jogo de soma zero. É triste para nossa parte do mundo, mas também triste para o mundo. Mas isso terá um efeito. Estou muito feliz que pessoas como você, que fizeram parte deste processo, realmente falem sobre isso e que possamos obter informações de primeira mão. Então, Evariste, muito, muito obrigado pelo seu tempo e pelas suas percepções. Você publica em algum lugar? As pessoas gostariam de ler mais de você. Onde elas podem ir? Sim. Bem, eu publico quinzenalmente no Times of Malta, que está online e disponível. Todos os dias também faço uma postagem no Facebook, que acho que vou começar a colocar em inglês também, não apenas em maltês. Eu uso o maltês. É uma língua semítica muito interessante, a única língua semítica na Europa. Muito, muito interessante. Mas eu deveria começar a ampliar o público. Envie-me os links. Vou colocá-los na descrição deste vídeo e também informarei a todos. Sim, obrigado. Eu também tenho um site onde coloco meus discursos e artigos. Muito obrigado. Continue com o bom trabalho. Obrigado como você faz, conversando com todos. Etc também, Evariste. Estará em contato. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado, tudo de bom. Best.